Médico Espírita del Brasil. Bom dia a todos. Muito agradecida ao nosso colega Sermando Agramonte por sua apresentação. Com muita alegria que o recebemos aqui, assim como nosso irmão Fábio Villarraga, de Colômbia, ao nosso irmão Edwin Bravo, da Guatemala, aos nossos irmãos Patrícia Mancilha, Oscar Herrera e também Daniel Montanelli, da Argentina. A todos o nosso abraço em nome da AME Brasil e de todas as AMEs. Muito obrigada. Uma pesquisa no Hospital das Clínicas em São Paulo mereceu um prêmio especial. Ela foi feita pelo Dr. Tomás Navarro Rodrigues, que é professor de pós-graduação em gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que atua especialmente no Hospital das Clínicas. Eles trataram de pesquisar a dor torácica não cardíaca. Tomaram, então, 40 pacientes portadores dessa dor torácica não cardíaca entre 50 e 75 anos e aplicaram jorei. Como vocês sabem, a Igreja Messiânica possui esse tipo de tratamento que é em tudo semelhante ao passe das casas espíritas. O jorei foi aplicado em 3 sessões por semana, com duração ao todo de 30 minutos. O outro grupo controle não recebeu o jorei, obviamente, e apenas foi cuidado, tratado com analgésico. Observou-se que a turma que recebeu o jorei teve 90% de melhora, enquanto que o grupo que recebeu somente analgésico teve 40% de melhora. Com essa pesquisa, o Dr. Navarro Rodrigues recebeu o prêmio Young Investigator Award Clinical for 2008. Observamos assim que um importante hospital do Brasil, como é o Hospital das Clínicas, já introduziu de alguma forma a questão da terapêutica vibracional, da terapêutica energética. O jorei, o passe, a intervenção espiritual, o reiki, eles têm algo em comum, que é a aplicação da energia vital através da imposição de mãos. É uma terapia muito antiga, porque foi descoberto um documento pertencente à ruína de Tebas, em que já se dizia naquela época: pousa a tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dize que a dor cesse. E podemos observar nos grandes historiadores da nossa civilização, na Ilíada de Homero e com Plínio, nós podemos observar casos de imposição de mãos e de curas através dessa terapêutica. E, obviamente, toda a história do Novo Testamento, porque Jesus foi o maior terapeuta desse tipo de emprego de energia de todas as épocas da humanidade. Certa vez, Mestre Jesus, entre milhares e milhares de curas, disse à população que o circundava: saiu virtude de mim. Apresentou-se imediatamente
uma senhora muito humilde que disse: fui eu, Senhor, porque eu sabia que ao tocar a sua túnica, a fímbria da sua túnica, eu me curaria. E realmente estou curada de uma hemorragia que tenho há 10 anos. E Jesus, observando-a com muito amor, disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. O emprego na energia vital do Cristo sempre foi excepcional. Mas nós vamos atrás do que seja virtude. Como a interpretava Jesus? Foi somente com a terceira revelação, com os ensinamentos de Allan Kardec e, obviamente, da equipe ou da falange do Espírito da Verdade, que nós tivemos a explicação em toda a linha do que se passava ou do que se passa a partir da aplicação do fluido vital, que em Jesus era excepcional. A fonte de todo o fluido vital vem do fluido cósmico universal, que é um fluido que banha o universo inteiro. Nele nos movemos, nele existimos. Toda a matéria tem origem neste elemento primitivo do universo. Tudo aquilo que nos rodeia e que distinguimos como sendo matéria, quer seja ela conhecida ou desconhecida, parte do fluido cósmico universal, também chamado hálito do Criador, fluido nervoso do Todo Sábio. O que seria a virtude a qual se referira Jesus na cura da mulher hemorrágica? É o fluido vital, ou fluido magnético. É o fluido vital de Hahnemann e Kardec. É a libido de Freud e Jung. É a bioenergia de Reich. É o elan vital de Henri Bergson. É a ideia de diretriz de Claude Bernard. A força psíquica de William Crookes. E também aquilo que nós consideramos desde Gabriel Delany, modelo organizador biológico, e que foi divulgado por Hernani Guimarães Andrade. E recentemente temos as informações de Rupert Sheldrake. São os campos mórficos, são aquelas estruturas não materiais, de matéria ainda desconhecida. O que seria o passe? Segundo Emmanuel, nós podemos entendê-lo através da transfusão sanguínea, que é muito comum nos hospitais. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Magistralmente, na resposta à questão 98 de O Consolador, Emmanuel nos dá exatamente a diferença, porque nos diz da extensão do fluido cósmico universal, que banha o universo inteiro, enquanto estamos lidando com a transfusão sanguínea e estamos retirando do vaso orgânico, que sem dúvida nenhuma é estreito, é, por assim dizer, deficitário, e que só poderá doar uma pequena quantia. Quais são as modalidades de cura? Sem dúvida, as curas magistrais de Jesus são curas instantâneas e completamente inexplicáveis à época. Mas veremos a qualidade desse fluido para melhor compreendê-lo.
Nós temos o caso Marie Beilly, narrado pelo Prêmio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, e cujo livro, Viagem a Lourdes, apareceu no ano de 1950, após a sua morte. O fato é que Marie Beilly chegou a Lourdes para desencarnar, era uma paciente terminal, com peritonite generalizada e com uma debilidade orgânica impressionante, a ponto de não poder nem mesmo deambular até a Gruta de Lourdes. No entanto, aspergiram água da caverna de Lourdes sobre o seu abdômen, e a partir daí ela se levantou e entrou numa vida normal em Paris. Isso tudo relatado pelo médico que a acompanhou, o recém-formado Dr. Alexis Carrel. Nós sabemos, assim, que existe a possibilidade de uma cura instantânea, já o sabíamos através do Cristo, e também sabemos, na literatura em geral, as questões que se apresentam como curas imediatas, como curas instantâneas. Mas há também curas lentas, como é o caso da jovem Jane Smith, que na Irlanda estava acometida de um câncer bastante avançado, sem possibilidade de tratamento. Pediu licença à Igreja Católica, os pais muito religiosos, foi concedida essa licença para que ela se tratasse com um médium que possuía um templo de cura. E durante 6 meses ela tomou passes e finalmente libertou-se do câncer após 6 meses de tratamento através dos passes magnéticos. Temos aí um exemplo de cura lenta ou moderadamente lenta, indicando, portanto, que as modalidades de cura variam muito e podem ser explicadas a partir do momento que se entende melhor o que é a virtude, o que é o fluido vital. O que é que se doa? No reservatório ilimitado do fluido cósmico universal, plasma divino, o hálito do Criador, pensamento de Deus, nós retiramos o pensamento de Deus modificado, que é o fluido vital que nós produzimos normalmente através do nosso espírito, da nossa vontade. O que é que se doa? Quando disse nosso Mestre Jesus, saiu virtude de mim, estava ele se referindo ao magnetismo animal de Mesmer, ao fluido vital de Allan Kardec e Hahnemann, produzido por cada indivíduo, cada ser. E o passista não tem outra questão senão a doação desse fluido, que é um misto, sobretudo nas casas espíritas, é um misto de fluido humano e espiritual, porque ele está teleguiado por seu guia espiritual, que juntamente com ele transmite o fluido humano e espiritual. Quando os videntes vêm, conseguem distinguir longas agulhas brilhantes fosforescentes, já conhecidas dos magnetistas desde a época de Mesmer. São essas longas agulhas brilhantes que representam o fluido cósmico convertido em fluido vital. Kardec é magistral em muitos aspectos e insubstituível. Em A Gênese, ele faz um estudo admirável dos fluidos e coloca que o fluido é veiculado pelo pensamento, que podemos ter pensamentos de virtudes, que são fluidos reparadores, calmantes, mas também podemos ter fluidos negativos, relativos às paixões, aos vícios, que determinam o aparecimento de uma ação excitante, irritante, adstringente, tóxica. É fundamental, portanto, que haja a ação do médium através do pensamento e da vontade.
Vocês tiveram aqui uma aula brilhante de André Luiz, que nos falou sobre o poder da vontade e explicou conforme a física. E é exatamente isso que nós temos. Através da ação do pensamento e da vontade, a vontade de ajudar, a vontade de ser útil, é que coloca o médium em favoritismo na exalação desse fluido e na obtenção dos resultados. O pensamento, a vontade e a ação magnética são ligados em todo o tratamento que se realiza. É impossível a ação magnética sem que pensamento e vontade estejam conjuminados. Então, a cocriação nossa, nós utilizamos o celeiro divino do fluido cósmico universal, o plasma divino, nós utilizamos esse fluido constantemente, a partir do momento que exalamos o nosso fluido vital em favor dos outros. Então, os fluidos, na verdade, são os veículos do pensamento. Daí a necessidade que o médium passista tem de compreender a profundidade da penetração desses fluidos a partir dos pensamentos. Aprendemos também que os pensamentos são ondas supraluminais, além da velocidade da luz. E quem dá o sentimento ao pensamento é o coração. Então, é o sentimento do coração que dá forma e natureza ao pensamento. Deus, na sua infinita sabedoria, juntou intelecto e sentimento, razão e emoção dentro de nós, a partir da força co-criadora que temos e que resumimos como sendo o pensamento, a nossa força criadora. Aprendemos também mais recentemente com as pesquisas do físico Masaru Emoto, do Japão, que nos apresenta as mensagens da água, para podermos compreender melhor o que André Luiz quis dizer com o Rio Azul e o tratamento extraordinário desse rio pelas inteligências e pelos sentimentos mais superiores da colônia, são aqueles espíritos que habitam a união divina. Então, compreendemos melhor a ação da água a partir dos estudos de Masaru Emoto, que durante 8 anos trabalhou com a congelação da água, que era colhida em diferentes fontes, e observou que elas formavam verdadeiras joias quando os sentimentos eram construtivos, sentimentos de amor, sentimentos de fraternidade. Assim observou as joias que vocês podem ver aí projetadas, quando as pessoas falavam em amor para a água, ou quando exprimiam-se ao som de Bach, ou do nome Maria Teresa. E o mais interessante é que essa água poderia ter não apenas a impressão digital nelas das palavras que eram emitidas, mas também da palavra escrita, porque em alguns casos deixava-se o nome na jarra e aquela água era levada ao ponto de congelação e observada em microscópio de campo escuro. Assim, o Dr. Masaru Emoto repetiu várias vezes, com várias fontes, mas chegou à conclusão de que as vibrações negativas, como aquela que se diz, eu vou te matar, não levavam à formação de cristais, dos clusters, como é comumente compreendido. Então, há uma degenerescência da água a partir das palavras destrutivas. O que vem para nós reforçar o ensinamento de André Luiz em vários pontos de sua coleção, quando ele nos diz que a água é um excelente condutor de fluidos. E vimos no caso de Marie Beilly, relatado por Alexis Carrel, que, a partir
da água aspergida sobre o seu abdômen, ela conseguiu a cura de voltar à vida normal. O passista tem que saber como é que ele doa. Para isso, ele precisa conhecer um pouco da constituição do ser humano. Mas a constituição do ser humano integral, como ela é explicada pelo Espiritismo, como sendo a composição do ser humano, alma, corpo mental, perispírito, que tem entre as suas camadas o corpo vital e o corpo causal. E, evidentemente, o corpo físico. Nós não poderemos entender qualquer cura espiritual se não tivermos em nossa mente a constituição do ser integral. O corpo mental nós devemos compreender como sendo o envoltório sutil da mente, a sede da alma, que está no quarto ventrículo, segundo André Luiz, e que dá origem ao perispírito, e onde são produzidos os pensamentos. Daí a importância enorme do corpo mental ao médium passista, porque, sem dúvida nenhuma, é a partir dos pensamentos que ele produz que a ação magnética se faz. O perispírito, como sabemos, é dotado de centro coronário, centro cerebral, centro laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. É natural que o passista queira compreender pelo menos o esquema daquilo que se passa, porque diante dele está um ser humano com o seu perispírito lesado em algum aspecto, e que ele deverá seguir, sem dúvida nenhuma, a intuição do seu mentor, a fim de auxiliá-lo melhor. O perispírito, como vimos, também é constituído do corpo vital ou duplo etérico, que podemos acompanhar a partir das forças que circulam nesse corpo vital ou duplo etérico. Porque quem circula no nosso organismo o fluido vital ou ectoplasma é o sistema hematopoético, é a nossa circulação sanguínea, que esse mesmo duplo etérico ou corpo vital ou ectoplasma que se desintegra com a morte física. O perispírito é ainda dotado, como vimos, desse corpo vital ou duplo etérico que pode ser relacionado ao chakra esplênico, porque está ligado ao sistema hematopoético, na defesa e sustentação do espírito na matéria. Ainda, em relação ao corpo vital ou duplo etérico, nós temos que a inalação do fluido vital se dá, do fluido cósmico, se dá através do aparelho todo respiratório nas suas vias superiores, como sabemos. E a transformação desse fluido vital em fluido vital, desse fluido universal que nós aspiramos, se dá através dos genes da mitocôndria, segundo André Luiz. E daí parte dos genes da mitocôndria para a produção do ectoplasma, o fluido vital, essencial para a cura e principalmente essencial para sabermos o número de anos que vamos viver na Terra. Ainda em relação a esse corpo vital duplo etérico, é bom lembrar que o William Crookes foi o primeiro a nos dizer que havia uma força desconhecida do ponto de vista científico, evidentemente, porque muito antes de William Crookes, outros nos trouxeram essa ideia que vem bem de lá de trás da nossa história. Mas, do ponto de vista de pesquisa, William Crookes descobriu essa força psíquica nas materializações obtidas por Florence Cook e que nos trouxe a possibilidade de vermos ou de analisarmos as materializações de Kate King. Para William Crookes, é uma força psíquica que ele distinguiu
uma força nova que deveria ser estudada. E para André Luiz, é uma emanação neuropsíquica. O corpo causal, o médium precisa saber também, ou ter noções do que se trata. O corpo causal é mais um elemento do perispírito, é mais uma túnica dele, em que se concentram a conta do destino, as contas do destino das encarnações passadas, e ela pode ser suja por ações negativas do nosso passado, e que esse corpo causal é que impregna o genoma para a formação de um novo corpo. Daí as nossas escolhas para cada encarnação estarem subordinadas ao corpo causal. Ou pode estar iluminado, ou vir a ser iluminado por nossas ações construtivas no bem. Isso é muito importante para o passista, porque ele sabe que ele tem que ser humilde, ele precisa esperar uma ação que se levanta a uma esfera muito superior, e à qual ele não tem acesso, que é a lei das compensações, a lei das moratórias, às quais nós não temos acesso. Então, precisamos compreender qual é a saúde na visão integral de Allan Kardec, por exemplo, que é extraordinária e que eu recomendo a todos os médicos e pessoal da saúde vivamente, e que está em A Gênese, no capítulo 14, e está na Revista Espírita, em março de 1858. Fala-nos Kardec na alteração dos tecidos orgânicos, que vão exigir fluidos reparadores e a substituição da molécula malsã por uma molécula sadia. Fala-nos também o codificador do fator desagregador. São os maus fluidos que nos levam, muitas vezes, à necessidade de afastar esses maus fluidos e da expulsão deles para garantirmos uma saúde corpórea. O fato é que as obsessões, muitas delas nos levam a um fator desagregador da saúde, e é preciso estar atento para este fato. Ou podemos ter uma doença mista, em que as duas causas estão presentes. Então você necessita de fluidos de expulsão e reparação, e a ação do fluido magnético é que vai determinar a volta ao estado normal, ao estado de equilíbrio. Com o parecer de Emmanuel e de Chico Xavier, nós podemos, em toda a coleção, sobretudo de André Luiz e Emmanuel, nós podemos distinguir o que seja o ser biopsico-sócio-espiritual, para podermos compreender melhor como é que o médium passista deve agir. Na cura quântica, por exemplo, proposta pelo Espiritismo, e que precisaríamos ter todo um seminário para recordar não apenas o que o físico André Luiz nos disse ontem, mas inúmeras outras questões que surgem a partir da cura considerada quântica. A alma acolhe o pensamento de cura. Então, é muito mais uma autocura, porque o paciente acolhe o pensamento da cura, escolhe o processo de curar-se. Com isso, ele aumenta a sua capacidade de produção de neuropeptídeos bons, que possam soerguer a sua economia orgânica e realizar a transformação de que necessita para sair do seu processo de enfermidade. Ele aciona com isso uma ação conjunta do sistema nervoso central, do sistema imunológico e do sistema endocrinológico. Tudo isso a partir do momento em que o indivíduo escolhe. Nós temos que escolher o processo de cura. É óbvio que não é
tão simples assim. No entanto, como já foi dito também aqui várias vezes, a fé é que remove montanhas. Na cura quântica, você tem, portanto, a adesão da vontade do passista. Ele tem vontade de curar. É acionado o seu corpo mental, o seu centro coronário, o diencéfalo, o tálamo, e todas as forças radiantes saem a partir do sistema hematopoético. Vamos ver, então, o fluido cósmico vital, já agora transformado em ação. Eu lhes falei um pouco até agora da medicina dos crentes e humildes, segundo Leon Denis. Achei a expressão dele absolutamente coerente e que espelha a realidade do fato. Ele coloca o amor como fator de cura, em favor da cura. E como é uma medicina dos crentes e humildes, porque não custa nada. Porque os seres se debruçam sobre os outros seres com amor e fraternidade, desejando realmente o melhor um para o outro. O amor em movimento, realmente, por ser uma medicina dos crentes e humildes, até agora, ela não ganhou a devida atenção do nosso pessoal da saúde. No entanto, uma pesquisa como a do Dr. Tomás nos leva a reganhar, readquirir esperança, porque nós sabemos que num futuro não muito distante, nós adentraremos esse campo da aplicação do fluido vital. E temos certeza de que isso se dará, porque na coleção André Luiz aprendemos que nenhum médico na espiritualidade vai atuar sem saber aplicar o fluido vital daquela esfera. Então, é muito importante que nós médicos estejamos preparados para compreender como se dá a cura através do fluido vital. E mais que isso, que nós nos adestremos na aplicação desse passe, que nós nos aprofundemos na sua relação de indivíduo para indivíduo, mas, sobretudo, que nós tenhamos no coração esse amor ilimitado, esse amor muito grande, que nos faz debruçar sobre o outro, com a compreensão de que Jesus está presente toda vez que o amor se expande. Muito obrigada.